Olá, seja bem-vindo aqui a mais um PodBet, nosso podcast aqui com a nossa deputada Beth Santos. Seja bem-vinda, Beth. Obrigada, Rodriguinho. Mais uma vez, é sempre uma alegria podermos sentar aqui e bater um papo, né, de coisas que tão importantes para nossa gente. Ô, Beth, você acompanhou aí, você gosta de futebol, né? O que você tá achando aí? Adoro. O Corinthians não tá muito bem, né? Não. Tem hora que tá bem. Sem ofensa, sem ofensa. Não tô ofendendo. Na Copa do Brasil tá mais ou menos até. Eu não sei o que acontece com o Corinthians, sinceramente, eu não sei. Olha, ontem eu vendo o jogo, todo jogo, aí a gente torce, vê e tal, de repente, o Corinthians tem um problema. É a defesa, né? O meio-campo, do meio-campo para trás é muito ruim, infelizmente. Do meio-campo para frente é bom, né? Tem o goleiro jogadores... é bom, né? O goleiro é ótimo, né? Mas, assim, a defesa é lastimável, né? Toma muito gol. Você vê aquele gol que tomou, o cara sozinho foi. O cara perdeu na corrida para ele, quer dizer... Eu não sei se falta preparo físico. O preparador físico do Corinthians sempre teve tradição em ter bons, né, preparadores físicos, né? Mas não sei o que acontece. Agora, vamos ver, né? Se ele vai conseguir evoluir, pelo menos na Copa do Brasil, né? Porque no Campeonato Brasileiro está em 10º lugar. Então, precisa pelo menos tentar ver se fica entre os 8, para ver se consegue uma vaguinha na Libertadores, né? Sabe que eu acho uma coisa incrível assim do Corinthians? Tem 3 times no Brasil que faturam mais de R$1 bilhão por ano. O Corinthians é um deles. Mas não adianta, tem uns dirigentes que não vale o arroz que eles comem. 2,3 bilhões de dívidas declaradas. Aí, por exemplo, o Depay lá, o Memphis Depay, ele marcou o gol lá, inclusive, da vitória contra o Palmeiras, né? Tava com o salário atrasado, né? E o tanto que esse cara ganha, com todo respeito também, é muito distante, né? Eu não sei nem se o cara quer correr. Não, eles ganham, tá. Digamos assim, o Yuri Alberto também ganha bem, ganha 1.600.000 por mês. Mas o Memphis ganha 4, 5 milhões. 4, 5 milhões. Pegou o prêmio inteiro do Paulista que o Corinthians ganhou. Então, o problema é o seguinte, na vida, a gente tem que dar um passo conforme a perna, né? Ou tem que ver o tamanho do nosso pé. Quer dizer, o Corinthians devia primeiro tratar de pagar a dívida, né? E depois construir um time competitivo e preparado para ganhar títulos. O problema é que o Corinthians não faz nenhuma coisa nem outra, né? Porque ele não consegue bater a dívida, que é muito alta, que eu não sei como ficou tão alta assim. Porque quando terminou o estádio, o Arena Corinthians... A dívida, salvo engano, era em torno de 400 milhões. Hoje a dívida é 2 bilhões, você acabou de me dizer, e 300 milhões. A do estádio está em 700. É impagável isso. Tem que tentar fazer algo que transformar aquilo numa empresa. Ou encontrar uma Leila da vida, entendeu? Que colocou muito dinheiro no Palmeiras e que fez o Palmeiras... ser o time competitivo que ele é e tal, sempre com bons resultados, etc. Então, o Corinthians precisava... Esses dias eu estava vendo que eles estão atrás da Safra. Da dona do Banco Safra, uma das maiores fortunas do mundo. Do mundo. Está sempre figurando entre os mais ricos do mundo. Falei, nossa, essa mulher resolveu abençoar o Corinthians, seria maravilhoso. Mas só foi aí, acho que é só a vontade da torcida, porque... Você não acha assim, que eu acho que o pessoal fica muito atrás desse negócio de salvador da pátria, né? Porque você pega assim, você citou o Palmeiras, né? Mas você pega o Flamengo, por exemplo, que fatura muito mais que o Palmeiras, e ele fez isso aí que você falou, na década passada, mais ou menos, chegou 2012, 2013, eles falaram, vamos cortar na carne, e eles cortaram na carne. Eram elencos muito ruins, não disputava nada, ganhou uma Copa do Brasil lá, mas na época que não valia muita coisa. Aí você vê se o Corinthians não quer, e eu falo assim, o Corinthians, eu torço pro São Paulo, é outro também que tá afundado e não... Mas você vê, o São Paulo acertou mão, colocou um técnico bom, né? Tem um técnico lá, ele tá com 5 vitórias consecutivas. Sim. Né? Então, é um time que está dando trabalho já. Eu sei, Beth, mas aí eu cito, por exemplo, esse técnico aí, por exemplo, do São Paulo, quando ele foi mandado embora do São Paulo outra vez, eles ficaram devendo para ele uma parte do acordo para ele vir
Foi ficar, então, eu vejo assim, parece que o Brasil reproduz muito no futebol o mesmo vício que tem na vida pública, né? Porque precisa levar as coisas com muita seriedade. E o futebol não é diferente. Aqueles times cujos dirigentes têm essa capacidade, essa competência de gerir os recursos, porque entra muito dinheiro para eles. Eles têm dinheiro das bilheterias, eles têm os recursos que as televisões pagam. Né? É bastante, Tem pouco, direito de imagem que fala, não sei exatamente. Sim. Você que é jornalista, pode tem me direito dizer. de transmissão, tem direito comercial. Direito comercial. Placa publicitária. Placa publicitária. Ele tem todos os merchan que eles fazem, os produtos que estão... Né? Tem casa de apostas. Tem casa de agora, né? Tem casa de apostas, que eu sou absolutamente contra. Tem as camisetas que tem sempre que vendem, né? A marca que vai aqui. Quer dizer, entra dinheiro de todo lado. Alguma coisa está errada. Como é que não consegue? Então, daria esse dinheiro que entra, dá para pagar os jogadores e dá ainda também para bater as dívidas, né? Então, são más gestões. Não é só do Corinthians, não. Você tem razão. Do São Paulo também teve problemas seríssimos nos últimos tempos. Gente, um time tão tradicional. Exatamente. Aí, capengando, Vasco da Gama. Então, tem acertado. O Flamengo acertou nisso. O Botafogo também me parece que tem uma boa gestão. Mais ou menos. E o Palmeiras. Né? Botafogo, mais ou menos. Aquele cara lá também montou o time com o dinheiro lá da... Porque ele tem vários clubes, né, no mundo. Aí ele contratou um monte de jogadores do elenco que o Botafogo foi campeão ano passado pelo Lyon. Você não divulga, então acho que falta muita transparência, Sim. né? E se você pegar também times pequenos, aí também tem, né? Tem time aí que pega recurso de entidade aí, de projeto habitacional, coloca na... Coloca no futebol. Coloca né? no futebol, né? Deixa pra... Mas tem time bom também, que parece que é bem gerido, igual o Mirassol, por exemplo, né? Pois é. É um time que dá certo, porque você dá trabalho, né? Tá sempre ali disputando, tá sempre... Ganhou de todos os times. Não corre risco de cair, né? Para outra divisão. Por enquanto, não. Por enquanto, não. E vai ter bom desempenho. Mas falando em esporte aqui, a gente tem que falar também da piscina do Conjunto Esportivo, né, Rodrigo? Que está há anos já, né? Uma piscina há anos para ser reformada. Né? Ficou anos e anos esvaziada. Em ano eleitoral eles resolveram reformar e agora a atual gestão reformou, gastou 4 milhões na piscina e parece que deu problema, né? Parece que afundou, né? Que vergonha. Rachou ao meio. É isso que eu falo, que é uma obra, é um dinheiro público literalmente indo pelo ralo, o ralo da piscina, né? A gente ri pra não chorar, porque é uma coisa muito triste, né? Aquela piscina é uma piscina semiolímpica. Semiolímpica, Ela né? poderia formar talentos aí, né? Chega em época de Olimpíada, começam a falar, porque o Brasil não investe, porque o Brasil... Não é o Brasil não investe, o Brasil investe muito, na verdade. Se você pegasse em plano federal, por exemplo, ano passado passou de R$ 1 bilhão destinado só para a lei de incentivo ao esporte. Isso sem contar outros investimentos. Sem contar aquele, por exemplo, o Bolsa Atleta. Sem contar Bolsa Atleta. Bolsa Atleta, que você vê, eu conheço hoje menininhas, né, principalmente, em algumas modalidades, que tiveram muita visibilidade e sucesso na última Olimpíada, como foi o caso da ginástica rítmica. Hoje você tem grupos de meninas, né, aí saindo da infância para a adolescência, patrocinadas pelo Bolsa Atleta, que é um programa do Ministério do Esporte, para poder se dedicar com mais tempo a esses treinamentos. E gente está começando a ter uma tradição, né? Nós ganhamos com a Rebeca, Sim. E com outras também. E agora, recentemente, a seleção também ganhou. Tem uma seleção de ginástica olímpica. Olímpica, ganhou também medalha de ouro. Ginástica artística. Artística. E você pega também outras modalidades, por exemplo, judô, natação, atletismo, vôlei. Exatamente. Tênis de mesa. Sim, tem o Calderano. O maior mesa tenista da história das Américas. Exatamente. Ganhou de chineses, que nunca tinha acontecido. Aí você pega, por exemplo, no plano federal, você tem um percentual de tudo que o pessoal joga na loteria, vai pro COB, pro CBC, eles investem nos... Então você percebe que quando tem investimento, quando tem recursos, quando o governo atua nisso, né,
no caso o governo federal. É, né? o governo federal. O governo federal. A gente começa a colher bons resultados. Nós tivemos agora vitória no basquete. Sim. Também. Esse universitário, contra os Estados Unidos lá contra dentro. os Estados Unidos. Foi uma comemoração histórica essa. Porque ganhar dos Estados Unidos, que tem uma tradição no basquete enorme, né? E lá no caso dos Estados Unidos, diferentemente daqui, aqui é estudante universitário mesmo que tá jogando. Lá não, lá eles usam a universidade como pretexto. Você não tem na categoria de base, igual você tem aqui, o Corinthians sub-15, o São Paulo sub-20, não. A categoria de base lá então o cara que tá jogando universitário lá, ele vai jogar na NBA se ele for Sim. bom. E esse cara que perdeu pro Brasil são os futuros da NBA. Então o Brasil foi muito bem. Foi uma das maiores vitórias da história do basquete brasileiro. Então, e de modo que não só foi no basquete também, o vôlei feminino, Foi, né? foi bem. Ficou em segundo lugar. Liga das Só Nações. perdeu para a Itália. E a Itália está numa... E essa seleção de vôlei feminino brasileiro, do Brasil, é uma seleção mais nova. Tá. Tem umas 3, 4 jogadoras que são mais maduras, né? Mais experientes. Não sei nem se chega a 4. Né? Tem a Gabi, tem a Rosa Maria e tem aquela que é a levantadora, que eu não me lembro o nome dela. As outras são muito jovens. Então, mesmo como muito jovens, com menos experiência, conseguiram aí um segundo lugar bastante expressivo nessa competição, né? Que é a maior competição do mundo, a Liga de Vôlei, porque é mundial. Sim, né? sim. Agora você pega aqui, por exemplo, assim, essa falta de investimento que tem aqui. Eles estavam comemorando, aí outro dia teve... E assim, isso é sem demérito pro pessoal que foi lá, disputou e ganhou. Quem disputou e ganhou vai muitas vezes... do esforço próprio. A gente sabe como que esse pessoal se mata, faz as tripas corações aqui para conseguir resultado, para ir em campeonato e ganhar. Alguma coisa, levar o nome da cidade, às vezes ser o devido apoio. Aí eles estavam celebrando, olha, porque foi o maior resultado. Gente, tá bom. Ficou Rio Preto, maior cidade, ficou em primeiro lugar. Catanduva ficou em 4º lugar, ficou atrás de Votuporanga, que é uma cidade que ainda tem menos habitantes, ficou atrás de Araçatuba. Sempre Catanduva ficava em 2º, 3º, ficou atrás das duas. Pois é, né? Isso demonstra que você não tem o cuidado e o investimento necessário que tem que ter nas mais diferentes modalidades esportivas. Porque é preciso isso. Se você não investe, você não consegue. Né? Não adianta nada você ter uma modalidade. Não, nós precisamos ter todas. Né? E isso começa quando com a criançada, né? E aí você vai avançando e vai desenvolvendo esses atletas e vai descobrindo novos talentos também. E por isso mesmo que é importante. E esse olho que a gente, esse olhar que a gente que na verdade a administração teria que ter, né? Para exatamente incentivar. E você incentiva como? Você incentiva promovendo competições, você incentiva trazendo outras cidades para cá, você incentiva levando essas pessoas para outros lugares, para participar de outras competições. Né? É assim que as pessoas crescem, é assim que elas melhoram, assim que elas adquirem experiência. Né? É preciso dar condições. Não adianta nada você botar pessoas para treinar um vôlei se você não tem a quadra adequada, as bolas adequadas, o treinador ou a treinadora. Né? Então, tem que ter um conjunto de questões que precisam estar sendo oferecidas para eles, né? E a gente não vê isso aqui, infelizmente. E a gente não vê, inclusive, isso aí sendo tratado assim, tratado num nível de lazer mesmo. De lazer, de diversão, ou mesmo de saúde, qualidade de vida. Não, de lazer, de diversão, mas também de competição. Não, eu tô falando assim, você não vê ele ser tratado... Você não vê ele ser tratado nem nesse nível. Vamos fazer aqui uma engenharia. Isso, fazer uma engenharia e uma gentileza também. Ele não é tratado, na verdade, o que eu tô falando... Tinha que falar no microfone, né? Ele não é tratado nesse nível que eu tô falando assim. Você tem um monte de campos aí, de quadras na cidade, todas abandonadas. Todos abandonados. Você não tem, às vezes, uma iluminação. Quer dizer, onde que, por exemplo, aquela molecada, onde que elas vão jogar, por exemplo? Vai jogar um futebol, vai jogar um futebol de areia, um vôlei. Lá no Tarrafo, por exemplo, eu passo sempre lá na praça, lá. Aquela praça que tem na avenida lá, Miracel, se eu não estou enganado.
Tinha uma quadra de areia lá toda detonada, cheia de mato. E para todo lado que você vira é isso. É isso. Então falta isso, falta cuidado, falta você abrir outras possibilidades, como escolas, fazer parcerias, né? Você pode, inclusive, fazer parceria com o setor privado também, né? De disponibilizar isso, de fazer um bem bolado ali para poder usar aquele espaço, fazer algumas barganhas, porque é assim que você avança. Você não precisa construir uma quadra em cada lugar, mas você precisa usar de criatividade, aproveitar os espaços físicos existentes para potencializar esses espaços, neste caso, no que nós estamos tratando aqui, que é o incentivo ao esporte. Você caminhar, não sei se você continuou caminhando bastante ainda no conjunto esportivo, Não, né? faz tempo que eu não vou. Eu acabei tendo uma esteira em casa e acabo fazendo... Não que eu não faça caminhada, eu faço muita caminhada, mas eu acabo fazendo em casa por causa do meu tempo, porque às vezes eu chego de noite, né? Tarde da noite, às vezes não dá, não vou sair de noite para fazer caminhada, né? Mas a estrutura, então eu faço em casa. a estrutura lá, cada ano que passa, tá sempre mais deixando a desejar. Mas eu vou fazer que eu quero checar isso, porque eu sempre frequentei muito conjunto esportivo, sempre. É um lugar gostoso, né? Bonito, né? Mas a vida vai ficando mais afunilada Eu sei. e você vai ficando com um tempo mais curto. Então, às vezes, você faz logo cedo, né? Antes de começar suas atividades. Então, você está em casa ali, é mais fácil, mais rápido, né? Ou então no começo da noite, no meio, tipo 7 horas, 8 horas da noite. Nesse horário já fica ruim ali, né? Isso é um milagre que a gente tá vendo aqui, gente. Alguém que tem esteira em casa e usa. Geralmente você vê, se a pessoa tem uma esteira ou uma bicicleta ergométrica em casa, é um cabide. Né? Vira um cabide. Um cabide de, ou então sei lá, uma peça de decoração, assim, né? Ele Não, vira, eu uso bastante. Mas assim, você pega lá, estava falando de formação, a pista de atletismo. A pista de atletismo lá, por exemplo, ó, ela não é uma pista para formar assim, pode ser que saia alguém lá campeão, mas vai ser muito mais pelo mérito da pessoa, de quem estiver treinando ela, do que pela qualidade do negócio lá, porque é pedrisco, né? Não tem qualquer cuidado profissional, como deve ser, né? E mesmo aquela pista de caminhada, ela poderia ser emborrachada também, né? Sim. Fazer um negócio bacana, sem risco de queda, né? Lesão, porque, né? Ali tem muitos buraquinhos, né? Tem que são verdadeiras armadilhas para quem anda, que pode cair e se arrebentar, né? Então, é falta de cuidado. É falta de cuidado e falta de compromisso com o bem-estar da população. Você viu aí também a vitória da seleção brasileira na Copa América? Na feminina? Nossa, mas eu torci, hein? Mas eu torci. Eu vibrei naquele gol da Marta, porque O Brasil ia perder. Ia perder. Aí ela empatou, né? Empatou. Ela empatou. Depois eles foram... Na prorrogação. Fizeram um gol. Aí o Brasil foi... Empatou. Aí... Não, foi 3-3 ou 4-4? Ele foi 3-3. 3-3. 3-3, consumando a prorrogação. Mas a Marta fez um gol. O segundo gol, quando o Brasil empata 2-2, foi uma pintura aquele gol, né? Nossa, ela pegou meio de voleio, assim, né? Sim. E fez um gol e longe da trave, quer dizer, foi um golaço, né? Sim. Foi um golaço. Mas isso demonstra que ela é uma jogadora que a gente talvez, pode ser que a gente tenha, mas não vai ser tão fácil assim ter uma jogadora no nível da Marta, né? Com 39 anos. 39 anos. 39. Então, quase 40, né? E ela falou, é minha última Copa América, pode ser que ela ainda vá para a Copa do Mundo. Que vai ser aqui ano que vem, inclusive. Então, eu acho que ela tem que ir. Ela pode não jogar os 90 minutos. Mas eu acho que agrega, mas né? pouco que ela entra lá, os seus 25, 30 minutos, ela pode fazer a diferença, né? Porque ela vai chamar marcadoras, então ela abre espaço para outras. Enfim, a Marta é um fenômeno. O que eu acho uma coisa que é interessante, aparece muito para mim conteúdo de futebol. E a gente vê uma postura de uma... É interessante assim como que as pessoas se colocam, né? Uma parcela das pessoas que acompanham não é só machismo, mas é um ódio tremendo pelo fato de haver mulheres praticando futebol.
É muito Então, grande, é um discurso muito forte na rede, isso aí. Você chegou a notar. é porque você tem hoje, infelizmente, um aumento de um segmento de homens que odeiam mulheres, né? Esse sentimento que a gente chama de misoginia, né? Para quem está nos assistindo, que é exatamente a atitude de homens que odeiam mulheres, que não gostam de mulheres. E por conta disso, eles abominam qualquer prática que possa significar o empoderamento feminino, seja no trabalho, seja na família, seja no esporte, seja na área social, enfim, qualquer. Para eles, as mulheres devem se resignar e se render aos desejos masculinos, né? Então, ainda bem que isso encontra muitos obstáculos para eles também. Né? Não é tão simples assim. Sim, porque mas tem uma força contrária. claro, Né? assim, ele se colocam. Das próprias mulheres e de uma boa parte da sociedade, né? Que despertou para isso e que abomina isso. Né? Não só essa questão do preconceito, mas também nós tivemos aí uma queda em vários tipos de crimes, mas nós tivemos um aumento, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um aumento do número de agressões, de violência, de estupro e de feminicídio. Sim, sim. Contra as mulheres. Então, que país é esse onde nós estamos já caminhando, acho que para o 3º ou 4º lugar em número de feminicídios, de mulheres que são mortas exclusivamente pelo fato de serem mulheres. Só para concluir esse meu raciocínio, você viu aquele atleta, né, jogador de basquete, que desferiu 60 socos na namorada. E agora ele está com medo de ir para a cadeia porque ele acha que ele vai sofrer então, violência. Então, eu não vou falar aqui o que eu penso dele porque eu não vou estimular isso, nenhum tipo de violência. Mas, de qualquer modo, né, isso é algo que a juíza do caso, ela relatou que ela não teve estômago. Nem eu teria. Não, ninguém eu acho tem que são poucas as pessoas que conseguiriam ver uma cena de brutalidade, de selvageria, como foi essa cena, né? Então, ainda o Fantástico mostrou alguma coisa, mas eles tiveram cuidado de borrar, mas né? você percebe ali, né, que houve. Depois eles mostram o elevador cheio de sangue, né? Meu Deus. Então, quer dizer, até onde chega? Até onde chega? Então, quando a gente luta para termos uma sociedade com igualdade de gêneros, tem segmentos que falam, não pode, isso não pode ir na escola, isso não pode fazer parte da educação. Claro que pode. Por não fazer parte da educação é que nós temos essa criminalidade tão forte, infelizmente, no que diz respeito à morte de mulheres, a estupros, a agressões, e tudo isso que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. Eles inventaram, na verdade, um espantalho que eles chamam de ideologia de gênero. É um espantalho porque se você chegar para um cidadão comum, as pessoas que usam isso aí, elas não vão conseguir definir. Sem procurar no Google, ela não consegue. Elas vão achar daí algum picareta que vai tentar definir isso. Elas nem sabem. Elas não sabem, elas vão falar, elas falam assim que gênero é uma coisa inventada. É uma coisa inventada. E que o que vale é o biológico. Eu acho interessante porque tem gente que acredita que o homem veio do barro, né? Que duvida, por exemplo, da evolução, mas vem falar de biologia para tratar de gênero. Então é muito complicado. Eu queria até comentar um caso com você dessa questão do discurso de ódio contra a mulher. Você conhece ela trabalhou com a gente, trabalhou lá na Nova TV, lá, a Elaine Trevisan, foi apresentadora do jornal, lá hoje ela é narradora, né? Narradora de esporte. Isso, narradora na SPN, e eu fiz uma entrevista com ela faz um tempo atrás, uma ação que eles fizeram daquela batata lá, a Lay's, fizeram uma propaganda lá, colocaram uma transmissão. Aquela batata frita? Da batata frita. Eles fazem são patrocinadores da Champions League, lá da Europa. E colocaram um comentarista. Inventaram um nome lá. Não lembro se era um anagrama do nome dela. Era uma coisa baseada no nome dela lá. E usaram a IA para transformar a voz dela em voz de homem.
E aí ela fez os comentários lá, tal. Todo mundo passou, nossa, que maravilha, que beleza, que bom. Não teve nada. Aí depois ela pegava e revelava que, ó, essa daqui era eu fiz. Aí falava Aí começaram as... Não, aí explicou, daí ela começou a falar todo o discurso. E daí eu mandei, né, fiz umas perguntas pra ela e tal. Ela falou que pelo simples fato dela fazer uma coisa que ela sempre sonhou, que ela sempre falava pra gente quando ela trabalhava aqui, Que ela queria o sonho isso. dela era trabalhar com esporte e narrar exatamente. futebol, ela participou de um reality show, tudo. O simples fato dela fazer uma coisa que ela sempre sonhou na vida dela, as pessoas entram na rede social dela e falam que querem, sabe, cometer todo tipo de violência com ela. Porque ela tá invadindo um espaço que é masculino. Eu não entendo isso, que gente. Absurdo. Que absurdo. Sabe, assim, criticam o fato. Sabe, você não é obrigado a gostar do trabalho de ninguém. Você não é obrigado a gostar do nosso, por exemplo. Aqui. Não é. É só você não ver. É só você pegar, vai ver outra coisa. Muda de canal. Muda de canal, procura outra narração que te agrada. Justamente. Agora vai ficar ofendendo as pessoas e ofendem porque a mulher tá jogando bola. E isso é uma coisa que é burra. É uma coisa muito burra, porque se você pegar, assim, a gente vive num mundo capitalista, né? O que move tudo é o dinheiro. Se você for ver o investimento que hoje se tem no esporte feminino, quanto que se vislumbra, é gigantesco. Sim. Então, quer dizer, você deixa de ter uma coisa que está crescendo porque, não pode mulher jogar futebol. É feio, é fraco. Tá bom. Então, mas isso é fruto... É fruto da gente, daquilo que alguns... Isso é ideologia de gênero. Alguns, por exemplo, esse dia estava o Miguel Nicoleles, que é um dos maiores neurocientistas do mundo. Sim. Do mundo. Professor em Harvard, se não me engano. Sim, ele é. Né? E não é um professor qualquer. É um professor que, além de professor, ainda é orientador de cursos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado e de pós-doc. Sim. Né? Autor de dezenas de livros. Ele fala o seguinte, ele fala que, infelizmente, a gente está vivendo um momento de muita ignorância. Sim. Entendeu? De muita ignorância, exatamente por atitudes, entre outras, obviamente, como estas, né? Que são atitudes que falta compreensão, que falta empatia, que falta conhecimento, que falta informação. Né? Talvez se fosse uma sociedade, no geral, mais bem informada, mais bem educada do ponto de vista da educação formal mesmo, né? A gente não teria, ou teria mais dificuldade de ter essas coisas. Né? Quando você conhece o que é a sociedade, como ela funciona, qual é a dinâmica de uma sociedade, você tende a ter um conhecimento melhor, né? E por isso uma atitude mais comprometida com as mudanças, né? Com os cuidados, com aquilo que você fala, né? Com os cuidados, com as suas atitudes. Então, buscar isso hoje não está uma tarefa fácil. Parece que hoje... Não está uma tarefa fácil. Eu vejo, às vezes, a pessoa... você põe lá uma postagem, às vezes as pessoas... Ela põe ela põe uma frase que é absolutamente desconectada daquilo que você está falando, daquilo que você está discutindo. Quer dizer, isso para mim é sinônimo de ignorância. Você quer discutir? Discute, mas discute dentro do tema, dentro daquilo que está sendo posto, da postagem que você está lendo. Sabe qual que é a impressão que me dá? Que as pessoas perderam o pudor de ser burras. Antigamente, você era uma pessoa assim, muito ignorante, despreparada. E a gente pode ser despreparado e ignorante sobre vários... Você não é obrigado a entender de tudo. Só que se tem um direito que é básico, que é te dado, inclusive quando você vai ser preso, você tem o direito de permanecer calado. Por que existe esse direito? Para você não falar uma abobrinha e se complicar cada vez mais. Né? Para você não falar uma coisa que vai te prejudicar. Hoje em dia as pessoas não usam mais esse direito, elas querem, parece que elas têm um orgulho, ó, eu sou ignorante, sou burro e eu quero ser assim. Justo. É isso, então, e nas redes sociais parece que elas vão se sentindo, né? Tinha quem que falava, o Nelson Rodrigues, que falava que a imbecilidade ia dominar o mundo, não pelas qualidades, mas pelo... Nelson Rodrigues, para todos que estão nos acompanhando, foi um dos grandes não só, né, escritor, dramaturgo, né?
de peças teatrais, que no momento não é tão importante, falava de coisas que ninguém imaginava que alguém fosse falar naquela época. Aí você vê, né? ele era um cara que tinha posturas políticas conservadoras, né? Mas era uma pessoa que era inteligente, dava para se dialogar, por exemplo. Não é igual hoje, que a pessoa é um obscurantismo tremendo, E né? se nega ao diálogo, né? Essa é a questão, né? Se nega ao diálogo. Vamos pegar aí essa questão do que está acontecendo do Trump, né? Meu Deus, era para você ter o país todo, de norte a sul, de leste a oeste, né? Se indignando Sim. contra algo que vai prejudicar essa meia dúzia que foi para a rua aí, entendeu? Vai prejudicar, por quê? Porque vai afetar a economia, pode vir a afetar a economia como um todo. Se afeta a economia como um todo, né? Afeta Ela você. pode provocar desemprego, ela pode provocar falta de determinados produtos, ela pode provocar atraso em pesquisas, em uma série de coisas. Né? Os efeitos são danosos, que ainda a gente não consegue prever. Caso isso se concretize, né, eu não sei até que ponto é blefe e até que ponto pode, de fato, se concretizar as ameaças do Trump. Mas, se isso, de fato, se efetivar, né, e o país todo perde. Então, olha, porque eu não gosto do presidente Lula, então eu quero... Gente, o que é isso? Isso é uma atitude antidemocrática, é uma atitude autoritária, é uma atitude, para dizer, no mínimo, desprovida de qualquer empatia, de qualquer desejo que as coisas possam melhorar. Né? Eu posso não concordar com determinados governantes. Aliás, eu, como deputada, sempre fui, aqui no estado de São Paulo, deputada de oposição. Sim. Mas eu não torço para ser um estado cada vez pior. Muito pelo contrário. A gente está o tempo inteiro propondo coisas para melhorar esse estado, Sim. porque é o estado que nós moramos. Né? É o estado que eu tenho responsabilidade, porque fui levada a este cargo e, enquanto tal, preciso mostrar que é importante você estar apresentando alternativas para melhorar a educação, para melhorar a segurança pública, para melhorar a habitação, a saúde da população. Esse é o nosso papel. Né? Então, quer dizer, quanto pior, melhor? Isso não dá para aceitar, né? Fazer uma sugestão só. A gente está estourando o nosso horário. Eu queria aprofundar um pouco, no próximo programa que a gente for fazer, falar um pouco mais essa questão do... que para mim é um embargo, né? Chamam de tarifaço, mas é uma tentativa de embargo, de interferência na nossa soberania. Sem dúvida. Vamos abordar no próximo programa. Acho que é isso aqui. Hoje, né, a gente falou bastante coisa, estourou um pouco o nosso tempo, mas assuntos legais, né? Vamos voltar já, no outro programa. Obrigado, Beth, pela sua companhia aqui. Obrigado a você também que nos acompanhou mais uma vez. Não se esqueça de ativar o sininho, seguir aqui o nosso canal aqui no YouTube. E manda suas críticas também. Agradeço você que nos acompanha na Nova TV. Manda suas críticas, sugestões, enfim. A gente está aqui para fazer o melhor para vocês. Um abraço, viu? Até mais. Até mais. Valeu.